Qual é o melhor alimento que podemos utilizar para melhorar os sintomas da menopausa? Para vos falar sobre qual é o alimento, quero-vos explicar primeiro, no fundo, o que é a menopausa. A menopausa é aquela fase de vida da mulher que normalmente tinha 400 óvulos no ovário e que um era lançado por mês e, de repente, nessa fase de transição, os ovários deixam de produzir óvulos. Normalmente é uma fase entre os 51 e entre os 52. Eu, por exemplo, tenho pacientes que têm muito mais tarde, aos 55, aos 60, outros mais cedo, principalmente naquelas senhoras que fizeram histerectomia e que tiraram os ovários, vão ter uma menopausa precoce. Portanto, no fundo, o que é que acontece? Entramos na menopausa, termina a menstruação e termina o risco de gravidez. Portanto, isto realmente é uma festa. O problema é quando passamos na menopausa com sintomas. Que sintomas são esses? Sintomas como calores, suores, a mulher, por exemplo, sente mais secura vaginal, perda de elasticidade dos músculos que fazem com que fortaleçam a parte vaginal. Existem oscilações de humor muito acentuadas, como irritabilidade. Em alguns casos, a pessoa pode sentir alguns sintomas depressivos, por exemplo. Oscilação de peso, e não é qualquer tipo de peso. É aquela gordura que nós olhamos e parece-nos como se fosse uma celulite, mas que sabemos que não é uma celulite. É um bocadinho esse tipo de gordura associada. A parte da libido, vamos perdê-la, vamos ter algum risco de osteoporose, porque perdemos o quê? Os estrogénios que começam a baixar, e vamos ter, de forma geral, alguma atrofia muscular. Portanto, na menopausa vamos acumular mais gordura e vamos atrofiar mais a nossa parte muscular. Bem, realmente é uma mistura horrível. Agora, para vos explicar um bocadinho esta questão, estes sintomas que ocorrem na menopausa não são normais. Aquela ideia que a mulher, quando entra na menopausa, que tem que passar por estes sintomas todos, que faz parte da natureza, que a partir de uma certa idade os ovários desligam e perdemos aquele suporte todo hormonal, isso é errado. Isto porquê? Porque existe uma parte do nosso corpo que faz esta compensação hormonal. Como nós não vamos engravidar, existem umas glândulas no nosso corpo que chamam-se suprarrenais, que também estão associadas a stress nervoso. E estas glândulas conseguem produzir em menor quantidade as hormonas que também os nossos ovários conseguem produzir, como por exemplo a questão do estrogênio, a questão da testosterona, o DHEA, que muitas vezes ouve-se falar. Portanto, quando nós passamos na menopausa, há uma parte do nosso corpo que nos está a dar uma reposição hormonal. O problema muitas vezes qual é que é? É que se nós tivermos uma sobrecarga adrenal, se tivermos, por exemplo, stress crónico, que a pessoa não consiga lidar, muitas vezes as pessoas que lidam mal com sintomas da menopausa são aquelas que tendencialmente têm mais exaustão adrenal, por todo aquele stress acumulado ao longo de uma vida. O trabalho, a família, questões, por exemplo, com o marido, com os filhos, uma perda de um familiar. Quantas vezes é que já aconteceu no consultório ver senhoras que de repente perderam o pai ou a mãe e entraram imediatamente em todos os sintomas da menopausa? E é tudo por causa disto. Porque existe uma parte do nosso cérebro que, ligada aos ovários, quando os nossos ovários produzem estrogênio, aliviam determinados sintomas físicos associados a esta questão do estrogênio. Portanto, se nós conseguirmos perceber que temos umas glândulas que contrariam também isto e que fazem esta reposição hormonal, é fundamental nós tratarmos estas glândulas. Portanto, quando entramos com sintomas da menopausa, nós não temos que só olhar para os sintomas de uma forma isolada. Temos que perceber qual é a causa que está por trás disto tudo. E grande parte das vezes é uma causa adrenal. Portanto, para vocês perceberem, quando nós entramos na menopausa, o estrogênio reduz, ou seja, os ovários, quando começam, entre aspas, a secar, o estrogênio vai reduzir. A testosterona, que está muitas vezes associada também, e não só à libido, à massa muscular, à energia, à motivação, por exemplo, aos sintomas depressivos, ela baixa um pouco, mas a que realmente baixa muito é a progesterona. E a progesterona e o estrogênio é quase como se fosse o azul e o vermelho que estão em equilíbrio para criar um equilíbrio hormonal. O problema muitas vezes qual é que é? É que as pessoas associam muito só o estrogênio. E a verdade é que o estrogênio cai na menopausa. Mas grande parte dos problemas causados com a menopausa é porque a progesterona ainda cai a mais
que é a progesterona. Ficando com o quê? Com uma coisa que nós chamamos dominância estrogénica, que é quando nós temos níveis de estrogênio mais altos. Ou seja, quando a senhora entra na menopausa, já tem esta dominância estrogénica. E há muitos sintomas que vêm desta questão da dominância estrogénica. E quanto mais a pessoa, por exemplo, tiver massa gorda acumulada, mais capacidade vai ter de produzir estrogênio, aumentando ainda mais esta distância. Isto para dizer o quê? Pessoas, por exemplo, que tenham mais massa gorda e, por exemplo, que tenham mais stress, automaticamente vão ser as pessoas que vão sofrer mais com a menopausa. Agora, existem coisas que nós podemos fazer para isto? Existem. E é isso que eu vos quero explicar neste vídeo. Dar este suporte adrenal, perceber se a pessoa tem características de stress adrenal, isso são coisas que normalmente se fazem na consulta, para perceber se a pessoa tem uma tendência para irritabilidade, baixa tolerância ao stress. Muitas vezes as pessoas têm falta de sono, que muitas vezes também está associada a esta questão da menopausa. A pessoa, por exemplo, sente dormência nas extremidades, dor de cabeça, tonturas, a tendência à tensão arterial querer baixar mais, e normalmente essas pessoas que têm a tensão arterial mais baixa têm mais dificuldade em adaptar-se ao stress. E perceber, no fundo, quando é que começaram os sintomas desta questão. Suponhamos, se alguém fizer uma esterectomia, a própria cirurgia em si é um stress para o corpo. Se a pessoa não contrariar isto com outras coisas, a pessoa vai sentir estes sintomas da menopausa. Se fizermos uma dieta baixa em colesterol, porquê? Todas estas hormonas, incluindo o cortisol associado ao stress, vêm todas só de um produto. Da mesma forma que as folhas de papel vêm da madeira, as hormonas, grande parte delas, como as hormonas sexuais e o cortisol, vêm todas de colesterol. Exatamente, aquele colesterol que normalmente as pessoas dizem que devemos reduzir por questões de saúde. Se a pessoa fizer uma dieta baixa em colesterol, e daí a questão do alimento, vai ter muito mais predisposição para ter menos equilíbrio hormonal, porque não tem matéria-prima para produzir determinadas hormonas. E por isso é que muitas pessoas, eu já tive casos desses no consultório, pessoas que iniciaram medicação para o controle do colesterol, de repente começaram a ter sintomas da menopausa. Não estou a dizer com isto para vocês deixarem a medicação. Estou-vos a tentar explicar informações que podem falar com o vosso médico acerca desta questão. A dominância estrogénica, como eu falei há um bocadinho, como é que reduzimos a dominância estrogénica? Percebendo que há um órgão no nosso corpo que faz esta regulação de excessos de hormonas, que é o fígado. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa tiver o fígado inflamado, tendência para cálculos na vesícula, fígado gordo, não vai conseguir lidar bem com estes excessos de estrogênio que também estão associados à menopausa. Daí ser tão importante dar este suporte ao fígado. E fazer um suporte à progesterona, sem dúvida, para quê? Para equilibrar estes rácios. O facto de exercício físico ajuda muito nesta questão, não só para equilibrar o peso, que faz com que aquela massa gorda aumente o estrogênio, como falei há um bocadinho, mas também para melhorar estes sintomas todos de forma geral, até a própria testosterona, para ajudar a isso. Portanto, qual é o alimento mais indicado para a menopausa? No fundo é a manteiga. A manteiga, ao contrário de óleos vegetais, mesmo que incluam, apesar de serem saudáveis, o óleo de oliva, o azeite, por exemplo, o óleo de abacate, são muito saudáveis, mas não têm colesterol. O que nós queremos neste caso é utilizar um colesterol que não seja prejudicial para nós. E se escolhermos uma manteiga de pasto livre, de qualidade, manteiga não é creme vegetal. Creme vegetal é o que nós temos que evitar. Nós queremos uma manteiga biológica, por exemplo, só a manteiga com sal marinho, e consumirmos isto, por exemplo, nas saladas, um bocadinho até no café, fazer mais ovo, principalmente a gema, e não só isolar as claras, fazer queijo de pasto livre que não seja magro. Porquê? Fora do colesterol, o facto de ser um lacticínio magro vai aumentar a insulina. E muitas vezes aquilo que acontece na menopausa é que a insulina tende a querer aumentar um bocadinho, piorando estes sintomas de atrofia muscular. Portanto, o que nós queremos é não fazer coisas demasiado magras. O que temos que evitar é tudo o que seja soja, principalmente isolada, óleo de soja, óleo de colza, óleo de canola. Ou seja, evitar no fundo o quê? Óleos vegetais, porque nós não extraímos, não há colesterol no vegetal. Se nós formos buscar uma planta da rua, aquela planta não tem colesterol.
o ideal é não utilizar esse tipo de óleos que são altamente processados e que nos inflamam o corpo. E evitar, sem dúvida, fazer uma dieta baixa em gordura. O que podemos associar a isto para aumentar, por exemplo, a progesterona, baixar o stress, a MJS Med, por exemplo, tem uma combinação de alguns suplementos que eu vou colocar na descrição em baixo, eu dei uma vista de olhos, que podem ajudar-nos a baixar o stress, a contrapor esta questão da progesterona, enfim, a fazer várias táticas para ajudar a isto. Mas não esquecendo que isto tem que ser uma coisa adaptada consoante cada pessoa e temos que perceber qual é a causa, como tratar a questão da dominância estrogénica, o suporte adrenal, enfim, tocar nestes assuntos todos. Espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal e espero que tenham gostado.